Será que o curso da história foi direcionado por um pequeno grupo de pessoas com interesses comuns? As pinturas e retratos dos grandes homens dos séculos passados revelam um fio condutor que os conecta. Seria coincidência que muitos deles escondiam uma das mãos ao posar para um retrato? Parece improvável. Vamos analisar a origem maçônica da mão oculta e os poderosos homens que utilizaram esse sinal em retratos famosos. Poderia haver uma força oculta moldando o curso dos eventos mundiais ao longo dos séculos passados? A queda das monarquias europeias, o surgimento da era do iluminismo e nossa progressão rumo a uma democracia mundial poderiam ser parte de um grande plano orquestrado por uma mão oculta? Antes do advento da mídia de massa, os retratos que retratavam líderes em poses majestosas eram os únicos registros que as pessoas tinham dessas figuras. Será que esses retratos carregam um significado oculto? Uma dessas poses é a mão escondida. Dentre as teorias mais comuns sobre o motivo de Napoleão ser tradicionalmente retratado com a mão no colete são: ele tinha uma úlcera no estômago, estava ajustando seu relógio, tinha uma doença de pele irritante. Na sua época era considerado indelicado colocar as mãos nos bolsos. Tinha câncer de mama, tinha uma mão deformada, carregava um sachê perfumado que cheirava discretamente e que os pintores não gostavam de pintar mãos. A menos que todos os indivíduos discutidos neste vídeo tivessem uma úlcera no estômago ou mãos deformadas, o gesto de esconder uma das mãos simplesmente tem que ter um significado específico. E tem. A maioria das pessoas que utilizam esse sinal são membros comprovados e muitas vezes entusiásticos da maçonaria. Considerando a grande importância desse gesto nos rituais maçônicos e o fato de que toda a elite estava envolvida ou tinha conhecimento da maçonaria, é simplesmente impossível que a recorrência desse sinal seja mera coincidência. A mão oculta pode de fato ser encontrada nos rituais do grau do arco real da maçonaria, e os líderes mundiais que usam esse sinal estão comunicando sutilmente a outros iniciados da ordem. É disso que faço parte. É nisso que acredito e é por isso que estou trabalhando. O grau do arco real, o 13º grau do rito escocês, ou o 7º grau do rito de York, também é conhecido como o maçom do segredo. Durante esse grau, os iniciados supostamente recebem grandes verdades maçônicas, e também durante ele que o iniciado aprende o nome sagrado de Deus. Esse nome sagrado é Jabulon, uma combinação de palavras que significam Deus em siríaco, caldaico e egípcio. O ritual de iniciação desse grau reencena o retorno a Jerusalém de 3 maçons excelentíssimos que foram mantidos cativos na Babilônia. Não entrarei em todos os detalhes da cerimônia e do simbolismo, mas em certo momento o iniciado deve aprender uma senha secreta e um sinal manual para passar por uma série de véus. A imagem a seguir retrata o sinal manual necessário para atravessar o segundo véu, conforme documentado no Duncan's Masonic Ritual and Monitor. Como mencionado, esse gesto manual é inspirado em Êxodo 4, capítulo 6. Nesse versículo bíblico, o coração-peito representa o que somos e a mão representa o que fazemos. Assim pode ser interpretado como: o que somos é, em última instância, o que fazemos. O significado simbólico desse gesto pode explicar por que ele é tão amplamente utilizado por maçons famosos. A mão oculta permite que outros iniciados saibam que o indivíduo retratado faz parte dessa irmandade secreta e que suas ações são inspiradas pela filosofia e crenças maçônicas. Além disso, a mão que executa as ações está escondida sob o tecido, o que pode simbolicamente se referir à natureza encoberta das ações do maçom. A seguir veremos alguns dos homens famosos que usaram esse sinal manual. Napoleão Bonaparte, cujas ações moldaram a política europeia no início do século XIX, foi iniciado na Army Philadelphia Lodge em 1798. Seus irmãos Joseph, Lucien, Louis e Jerome também eram maçons. 5 dos 6 membros do Grande Conselho do Império de Napoleão eram maçons, assim como 6 dos 9 oficiais imperiais e 22 dos 30 marechais da França. A associação de Bonaparte com a maçonaria sempre foi minimizada nos registros históricos. O pesquisador maçônico J.S. Tuckett aborda essa questão. É estranho que as evidências a favor da filiação do grande Napoleão à Irmandade Maçônica nunca tenham sido examinadas em detalhes, pois o assunto é, sem dúvida, de interesse, e considerando o papel notável que homens notáveis desempenharam nos assuntos da Europa,
Em um momento em que a maçonaria continental lutava para sair do caos e se organizar, isso certamente tem uma importância significativa para a história maçônica. Também se dizia que Napoleão era auxiliado por poderes ocultos. Em 1813, ele foi derrotado em Leipzig, e atrás dele foi encontrado um gabinete de curiosidades, onde um oficial prussiano descobriu seu livro do destino e oráculo. Esse oráculo foi originalmente descoberto em um dos túmulos reais do Egito durante uma expedição militar francesa em 1801. O imperador ordenou que o manuscrito fosse traduzido por um famoso estudioso e antiquário alemão. A partir de então, o oráculo tornou-se uma das posses mais preciosas de Napoleão. Ele o consultava com frequência e disse que esse livro serviu de estímulo para seus empreendimentos mais especulativos e bem-sucedidos. Karl Marx é conhecido hoje como o fundador do comunismo moderno. Apesar de ser negado por alguns maçons, disse que Marx foi um maçom do 32º grau do Grande Oriente. Marx tornou-se o porta-voz dos movimentos ateístas e socialistas da Europa. Ele planejou a substituição das monarquias por repúblicas socialistas, com o próximo passo sendo a conversão para repúblicas comunistas. George Washington foi um dos pais fundadores dos Estados Unidos e é considerado o maçom americano mais importante. Charles Willson Peale produziu esta pintura quando Washington tinha 52 anos. Observe a posição dos pés de Washington. Eles formam um quadrado oblongo. A posição dos pés é de extrema importância no simbolismo maçônico. Compare isso com este trecho do Duncan's Ritual Monitor. Wolfgang Amadeus Mozart é considerado um dos compositores mais prolíficos e influentes da música de todos os tempos. Ele também foi maçom e foi iniciado na loja austríaca zur Wohltätigkeit em 14 de dezembro de 1784. As criações de Mozart frequentemente incorporavam elementos maçônicos importantes. A ópera A Flauta Mágica foi principalmente baseada em princípios maçônicos. Mozart também criou durante sua carreira muitas composições para uso em lojas maçônicas. Marquês de Lafayette era um maçom do 33º grau. De acordo com 10.000 maçons famosos de William R. Denslow, Lafayette foi um oficial militar francês que atuou como general na Guerra Revolucionária Americana e líder da Guarda Nacional durante a sangrenta Revolução Francesa. Lafayette também foi nomeado grão-comandante honorário do Supremo Conselho de Nova York. Mais de 75 corpos maçônicos nos Estados Unidos receberam seu nome, incluindo 39 lojas, 18 capítulos, 4 conselhos, 4 comanderias e 7 corpos do rito escocês. Salomon Rothschild foi o fundador da ramificação vienense da proeminente família de Mayer Amschel Rothschild. A família mais poderosa do mundo influenciou profundamente as políticas da Alemanha, França, Itália e Áustria. Os Rothschilds também foram os principais responsáveis pela criação do sionismo e do Estado de Israel. O poder dos Rothschilds ia muito além dos limites da loja maçônica. Disse que eles fazem parte das 13 linhas de sangue Illuminati. Uma análise do recém-construído Supremo Tribunal de Israel confirma a adesão dos Rothschilds ao simbolismo maçônico. Conhecido como El Libertador, Bolívar é considerado o George Washington da América do Sul. Ele ingressou na maçonaria em Cádiz, Espanha, recebeu os graus do rito escocês em Paris e foi agraciado com o título de cavaleiro em uma comandaria dos Cavaleiros Templários na França em 1807. Bolívar fundou e atuou como mestre da Loja Protectora de Las Virtudes número 1 na Venezuela. O país da Bolívia recebeu seu nome em sua homenagem. Bolívar também serviu como presidente da Colômbia, Peru e Bolívia na década de 1820. Ele pertenceu à Loja Ordem e Liberdade número 2 no Peru. Observe na imagem a posição de seus pés, quadrado oblongo, e o padrão de tabuleiro de xadrez no chão, também maçônico. Sua postura pode ter sido inspirada pelo grau dos cavaleiros da marca cristã, conforme retratado no monitor de maçonaria de Richardson. O reinado de terror de Stalin na União Soviética levou à morte de milhões de seus próprios compatriotas. Ele é frequentemente mostrado em fotos usando o gesto da mão oculta. Nenhum registro oficial foi encontrado que prove a iniciação de Stalin na maçonaria. Claro, ditadores como Stalin controlavam rigidamente todas as informações relacionadas a si mesmos e seus assuntos, tornando difícil provar algo de uma forma ou de outra.
No entanto, o esconder da sua mão fornece uma pista de iniciado sobre sua possível lealdade a uma fraternidade oculta. Como visto acima, os líderes que usaram o gesto da mão oculta tiveram uma grande influência na história mundial, e muitos foram maçons confirmados. Esse gesto é um detalhe óbvio, mas amplamente ignorado, que sugere a adesão do líder à filosofia oculta. Ao entender esse fato e reconhecer a imensa influência que esses líderes tiveram no curso da história, podemos começar a perceber a força oculta que atualmente está direcionando o mundo em direção à democracia internacional. Membros dessas fraternidades podem ter mantido opiniões diferentes e até aderido a facções distintas, comunismo versus capitalismo, mas a filosofia fundamental, as crenças e os objetivos finais continuam os mesmos: a vinda de uma era da razão e iluminação. Claro, qualquer pesquisador sério já está ciente do papel da maçonaria no desenrolar da história mundial. O gesto da mão oculta, tão frequentemente usado por figuras históricas, é simplesmente a expressão externa desse fato pouco conhecido. Como disse Confúcio, os sinais e símbolos governam o mundo, não as palavras nem as leis. As palavras e políticas dessas pessoas eventualmente serão distorcidas e esquecidas, mas sua imagem permanecerá para as gerações.